Então, aí a pessoa chega e propõe uma relação aberta. E você vira e você fala, meu, eu já pensei, repensei isso milhões de vezes, essa pessoa já me propôs e eu não quero. Mas a pessoa quer. Existem duas possibilidades. Três. A pessoa lá se anular, reprimir a vontade dela e continuar na relação. A pessoa que vai abrir o relacionamento só pela parte dela, então ela vai tacar chifre na sua testa, né? Ou vocês encerrarem a relação e você procurar uma relação que seja compatível com aquilo que você busca, com aquilo que você quer, né? Eu, como uma boa bichinha de Oxum, eu provavelmente nunca vou abrir uma relação. Eu não sei, né? Vai saber como que a vida é meio doida, né? E até porque eu não tenho nem namorado, nem namorada, não posso nem falar muita coisa sobre isso. Mas vamos entender que a cabeça do outro, ela pode mudar constantemente. E aí ela pode reforçar de que ela quer ficar só com você. Mas e se a outra parte está indo para um outro caminho? O que a gente faz? A gente briga, a gente vai ter crise de ciúmes, ou a gente pode encerrar as coisas de boa, na paz do Senhor Jesus. Você trabalhou muito tempo numa empresa, foi incrível o trabalho que você fez na empresa, mas surge uma puta de uma oportunidade da hora. Às vezes você trabalhar lá no exterior, com outras pessoas, outros contatos, com pessoas incríveis. E aí você olha pro seu trabalho e você fala, pô, mas eu já tô aqui há 20 anos nessa empresa. A não ser que o seu chefe seja muito legal e te dê um tempo pra você ir lá, trabalhar e voltar, talvez você tenha que decidir sair desse lugar que você tá. Então, tenta olhar pra isso com a clareza necessária. Pensa na situação e não toma as atitudes por impulso, né? E se você já pensou, repensou, tentou, fez de tudo, mas o movimento está sendo contínuo de você crescer e ir para frente, você vê que a pessoa que está do seu lado ou o lugar que você está não está indo no mesmo movimento que você, analisa com calma se não é o momento de você encerrar esse ciclo. Pensa também que a gente não é alecrim dourado, né? As pessoas têm o direito também de querer sair das nossas vidas quando elas veem que não ressoa mais. Vai fazer o quê? Vai ficar forçando a barra? Pra vocês ficarem se espancando, se batendo aí? Ou toda hora você ficar tomando esporro que chega atrasado, sabe? Tem alguma coisa aqui que você precisar tomar uma decisão com a cabeça bem de boa, bem convicto daquilo que você quer, para que na hora que você tome essa decisão, você não tenha arrependimentos. Olhar pro nada, né? A gente vê aqui a mulher, tem inclusive até um navio andando aqui aqui você pode ver aqui, mó brisa isso daqui, o navio andando no ar, assim, né? Uau, né? As nuvens em formatos de arco-íris, ela olhando muito pra frente, por mais que tenha alguns trovões aqui também. Então, talvez o que você precisa nesse momento, inclusive, né, porque a gente tem que pensar isso, né, tanto esse sol como essa moça aqui, eles estão sozinhos. Você já parou de pedir a opinião dos outros? Talvez a decisão que você precisa tomar, você tem que tomar pela sua cabeça. Às vezes você já escutou a torcida do Corinthians e do Flamengo todinha. Mas você, mesmo assim, você não quer tomar uma decisão, você escutar a opinião de uma outra pessoa. Talvez esteja pedindo pra você que você sossegue o seu facho, já ia falar sossegue o seu rabo, sossegue o seu facho. E pergunte pra você mesmo, no momento de meditação, que decisão seria melhor pra tomar nesse momento? Vamos pra carta aqui, estrelas, carta da casa, carta das montanhas. Desculpa, eu não ia rir. Desculpa. Aqui, ó. Eu não ia rir. Isso foi mal, gente. É porque assim, aqui eu considero como sinal. Sinal espiritual, sinal de que você tem que dar a partida. Aqui é a carta de distanciamento, aqui é a carta de afastamento. Aqui, por algum motivo, o jogo tá encaminhando pra dizer que aqui, a carta da casa sai muito numa
no contexto da nossa casa interior, de quem a gente é. Tento dar alguns exemplos sobre essa situação, né, que saiu nas duas cartas ali, nos oráculos. Mas aqui a gente pode falar, assim, de família, pode falar da sua casa física, pode falar do seu coração, pode falar da sua cabeça. Aqui é um sinal. E é interessante porque essa carta aqui, ó, você vê que tem um baúzinho aqui, ó. Como se as estrelas ou algo estivesse iluminando as estrelas ou a estrela estivesse saindo daqui. Saindo da sua cachola. Aí se você pegar essa carta aqui da menina, que ela tá na maior brisa aqui, vendo, ó. Você tá vendo que ela tá vendo um negócio aqui? Aí você vê aqui, ó. Às vezes, ó. Se você fizer uma montagem aqui. Não sei porque que tá me pedindo pra fazer essa montagem, ó. A intuição, né? A famosa estrela de Davi, ou aquilo que guia, né, a nossa vida, aquilo que tá dentro da nossa cabeça, a nossa intuição, o nosso divino, enfim. E aqui é uma carta de distanciamento. Aqui fala de distâncias físicas, então cidade, estado, país. Então você realmente se mudando, se separando de alguém, indo embora de um lugar, indo embora de uma empresa. E aqui eu vejo também distanciamento emocional também, né? O que eu poderia aconselhar para você nesse momento é que tem situações na nossa vida que é meio difícil da gente esquecer de algo, de alguém. E ficar ruminando a situação por muito tempo vai fazer mal. O que pode dizer sobre, por exemplo, você tá numa empresa que você tá percebendo que não tem como crescer nesse lugar e você entra num InfoJobs. Não, InfoJobs é horrível. Nossa, aquele site é muito ruim. Você entra num Cato, entra na Cato, pelo amor de Deus. E você encontra vagas melhores. E você percebe que você tem qualificação para fazer essas vagas. E aí você vai na miúda, você faz entrevista, você passa, você comunica todo mundo. Tudo silêncio, tudo na paz do Senhor Jesus. Tá? E você sai desse lugar. Se for um relacionamento, aqui fala sobre você já sentindo que essa relação não está mais fluindo. Pode ser relação amorosa, pode ser relação com familiares, pode ser relação com amigos. Você já percebe que não está fluindo. E realmente é um fim bem silencioso. E aí, você pode já ter se separado dessa pessoa e o seu coração tá tipo assim, mas eu ainda gosto dessa pessoa. E aí você fica pensando nas partes, pensando de forma muito racional. Muito você com você mesmo, você guardadinho no seu canto, pensando o que você deve fazer. Você mais em casa, aproveitando o friozinho e mais em silêncio, meditando, né? E também pode falar sobre alguém que precisa desapegar de alguém do passado e não tá conseguindo desapegar. Porque ainda tenta manter algum tipo de laço, que esse laço não permite com que você esqueça essa pessoa. Não permite que o seu coração desapegue. O famoso que os olhos não veem e o coração não sente. Então seria interessante você pensar se você não deve se afastar de alguém por um tempo. E pode ser que esse afastamento ele se torne uma coisa definitiva. Talvez os seus mentores, guias, mestres já não queiram que você fique perto dessa pessoa. E você ainda está racionalizando se deve ou não ficar. E aí o seu coração não tá conseguindo desapegar, talvez porque você tá toda hora olhando a foto dessa pessoa, stalkeando essa pessoa, né? Vendo se a pessoa tá viva, se a pessoa tá morta, o que a pessoa tá comendo, o que a pessoa tá bebendo, com quem que ela tá. Assim fica difícil de você superar. E assim, a cada passo que ela der, você vai sofrer mais. Então, não sei para quem que é essa mensagem, mas entenda que esse é o momento de você se afastar de alguém por um tempo. Nem que seja uma retirada estratégica para você ter clareza dos seus pensamentos. E se caso essa relação já acabou e a pessoa já continuou a vida dela e você está aí sofrendo, stalkeando a pessoa, vendo se a pessoa está viva ou morta, se ela está ficando com outra pessoa ou não, o jogo de cartas pede para que você olhe para essa situação percebendo e respeitando a vontade do outro, percebendo o seu lugar aqui nessa situação e dando tempo para você se recuperar.
é sem forçar a barra, é sem impor ao outro as suas vontades e o seu querer.